Fique bem informado com Júlio Filho, informando você aqui no seu programa Itaenga Notícias. Estamos de volta aqui pela sua Itaenga FM. Estou aqui com o vereador Luiz Vicente, pela 98,5. Boa tarde, Luiz Vicente. Como é que você está? Como é que está aí os trabalhos como parlamentar que você hoje representa o povo de Lagoa de Itaenga na condição de vereador? Boa tarde, amigo Júlio Filho. Uma boa tarde a toda a população de Lagoa de Itaenga que nos acompanha nesse momento através da rádio Itaenga FM e por meio das redes sociais também. Estou bem, graças a Deus. Tenho me empenhado para fazer do meu mandato um instrumento efetivo de representação dos interesses da população. Tenho pautado a condução do meu mandato no diálogo, escutando as pessoas, visitando as comunidades. Dei início ao gabinete itinerante que, infelizmente, por conta da pandemia, achei melhor dar um tempo, dar uma pausa, para assim que esse quadro difícil referente à saúde pública melhore, a gente retome essas atividades e estamos dialogando com deputados como Marília Reis, como Tereza Leitão, buscando emendas parlamentares para o município. Já tenho cerca de 5 emendas já acertadas para serem destinadas brevemente ao município. Quais são essas emendas, Luiz Vicente? Detalhe aí que a gente falou em algum momento, né? Mas é bom relembrar as pessoas dos seus trabalhos, das suas parcerias. Júlio, uma que já está sendo encaminhada e brevemente, acredito que nesse primeiro semestre, estará sendo destinada à Lagoa de Itaenga, é a entrega diz respeito à entrega de um trator que será destinado ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e dos Trabalhadores Rurais de Lagoa de Itaenga, e optei por destinar ao sindicato por 2 motivos. O primeiro motivo, a primeira intenção é fortalecer os trabalhos do sindicato. Vivemos um momento em que os sindicatos têm sido fragilizados por uma legislação que foi aprovada recentemente pelo governo federal, há toda uma intenção de desmobilizar os sindicatos. Então achei por bem, achei interessante, importante e necessário fortalecer o sindicato, escolher o sindicato e fortalecê-lo dessa forma. O segundo motivo gira em torno justamente do fortalecimento da agricultura familiar no município e da agricultura em si. Outras emendas, as demais emendas que foram acertadas, ficaram em aberto a destinação, uma vez que acho mais interessante fazer uma avaliação de várias áreas no município, de segmentos, e após entender qual área ou quais áreas têm uma necessidade maior de contemplação por uma emenda parlamentar, a gente destinar essas emendas. Algumas emendas serão destinadas entre agosto e setembro. Então é um período, é um tempo, são alguns meses que nos dará a oportunidade de dialogar com a população e de escolher da melhor maneira possível quais são os segmentos que serão beneficiados ou quais áreas serão beneficiadas por essas emendas. Tanto da deputada Tereza Leitão, deputada estadual, como também da deputada Marília Reis. Você falava aí de início sobre essa emenda aí da aquisição de um trator para a agricultura familiar, mas será que não vai vir de maneira tardia? As chuvas estão caindo já, né? Praticamente a terra está bem molhada. E esse trator seria para a população ou é emprestado à população? Esse trator ele vai ficar à disposição do sindicato. É uma forma de fortalecer o sindicato rural e da agricultura familiar, beneficiar os associados, evidentemente, e toda a população também poderá fazer uso dele, né? Isso haverá um momento de discussão com a direção do sindicato, conosco, mais à frente, quando o trator chegar, foi entregue ao sindicato. Está certo mesmo a vinda desse trator, né, Luiz? Isso aí é certeza. Data marcada e hora também? A data ainda não, né? Mas a última informação que nós recebemos é que os equipamentos já estão na sede da Codevasf, é através da Codevasf que esses equipamentos, os tratores serão entregues. Inclusive, Eliel também está numa articulação através de Túlio Gadelha para também destinar um trator para o município. Os dois são através da Codevasf. Tanto esse que o presidente da Câmara está articulando com Túlio, como esse que eu tenho articulado também, que eu articulei, aliás, com a deputada Marília Reis. Focando um pouquinho na Marília Reis, você acha que ela estará apta a
largar da mão de ser deputada ou vai realmente poder. Porque 2022 está batendo na porta, né, do Vicente. Será que ela vai disputar o cargo de governadora do estado de Pernambuco? Júlio, na última conversa que eu tive com ela, ela evidentemente que expressou a intenção dela de disputar o governo do estado. Todos sabem que ela tem esse projeto. Contudo, há outras possibilidades que podem acontecer. Tanto como, por exemplo, ela disputar a reeleição ao mesmo cargo, a deputada federal novamente, pode concorrer ao Senado. Então há 3 possibilidades: ela disputar a reeleição a deputada federal, concorrer ao Senado ou disputar o governo do estado. Tudo vai depender do desenrolar das coisas, do que acontecer daqui para lá. Tem muita, como você disse, 2022 está batendo as portas, contudo, é um tempo que para a política significa muita coisa. E eu tenho dito aqui, Luiz Vicente, colocado em pauta para a discussão de todos da sociedade que acompanha esse programa, né, que 2022 vem aí, muitos políticos vão bater as portas dos cidadãos de Lagoa de Itaenga, caras novas, caras conhecidas, né, e que os nossos representantes políticos, feito você, possa orientar direito a população para votar naquela pessoa que melhor possa representar o voto do povo, né, para que o pessoal não fique aí sendo mão de massa de manobra de políticos, né, que vem apenas conquistar o voto do povo de Lagoa de Itaenga, porque são muitos nomes que aparecem, mas poucos que traz na verdade recursos, né, para as melhorias da sociedade itaenguense. Verdade, Júlia, a gente tem que cobrar. Eu, particularmente, sempre tenho mantido contato com Marília, entrado em contato com a assessoria de Tereza, tratado das questões de Lagoa de Itaenga, porque a gente tem que cobrar de quem nos representa. A Marília foi eleita deputada federal, Tereza Leitão foi eleita deputada estadual, Carlos Veras foi eleito deputado federal tendo voto aqui em Lagoa de Itaenga, Doriel Barros, estadual apoiado pelo sindicato, tendo voto em Lagoa de Itaenga, e tantos outros deputados que hoje nos representam, tanto na LEP como na Câmara Federal. Então é dever nosso, principalmente de quem foi às ruas, conversar com o eleitor, pedir o voto, exigir, cobrar, chamar a atenção de quem teve voto em Lagoa de Itaenga em relação às necessidades do nosso município, né? Porque evidentemente que pontualmente eles podem destinar emenda parlamentar, fazer articulações, cobranças junto ao governo do estado, por exemplo, que vão ajudar Lagoa de Itaenga a se tornar cada vez melhor. Ontem tivemos aí a sessão ordinária, volta aí as sessões a acontecer na Câmara Municipal, claro, sem a presença do povo, né, lá no plenário da Câmara de Lagoa de Itaenga. E ontem, seu Luiz Vicente, vereador, o que foi discutido lá, quais foram os projetos aprovados, os que não foram aprovados, o que você apresentou lá como vereador do PT, representando o povo de Lagoa de Itaenga, quais foram as discussões mais importantes? Pode debulhar que o espaço está garantido para você. Júlio, inclusive, esse foi foi o principal motivo, na verdade, da minha vinda à rádio, discutir aqui, passar para a população como foi a reunião, a quinta reunião, a sexta reunião ordinária. Abrindo um espaço, Luiz Vicente, não seria depois de 90 dias, hein? Antecipado foi? Isso, houve uma revisão, né, uma reavaliação da presidência da mesa diretora da Câmara. Eu havia solicitado da presidência que as reuniões acontecessem através de uma plataforma de videoconferência. Depois os demais vereadores iniciaram a discussão sobre a necessidade e viabilidade de as reuniões acontecerem presencialmente sem a participação do público, sendo transmitido pelas redes sociais. E a mesa diretora da Câmara, a presidência, entendeu que era possível sim que essas reuniões acontecessem presencialmente sem a presença das pessoas, sem a presença da população. Então ontem ocorreu essa reunião, a sexta reunião ordinária da Câmara de Vereadores, a sexta sessão, sem a presença do público. Foi uma reunião que teve em pauta 2 pedidos de nulidade e de anulação de 2 reuniões ordinárias apresentadas por mim. Acredito que a maior parte da discussão da Câmara girou em torno desses 2 pedidos, né? Foram inclusive os 2 assuntos mais importantes. Requerimentos foram apresentados, foram votados, foram aprovados. Contudo, a reunião em si foi
ditada mais pela discussão desses dois pedidos de nulidade. Que pedidos foram esses? Detalhe? Os pedidos de nulidade foram referentes a duas reuniões ordinárias. A terceira reunião ordinária, que aconteceu no dia 8 de março, e a quinta reunião ordinária, que aconteceu no último dia 5, no dia 5 desse mês. Eu apresentei à Câmara, à mesa diretora da Câmara, para que ela colocasse em votação no plenário um pedido de nulidade da terceira reunião, porque essa reunião ela não aconteceu de fato. Foi justamente a primeira reunião no período de paralisação das atividades presenciais. A portaria que foi apresentada pela mesa diretora estabelecia a paralisação das atividades presenciais e também que as reuniões aconteceriam por meio de uma plataforma digital a ser escolhida pela presidência. O que acontece é que a presidência não propiciou a discussão, a realização efetiva da reunião por meio da plataforma digital. Por exemplo, um exemplo disso, no dia da votação, o que aconteceu foi que o presidente encaminhou para cada vereador as matérias, a pauta das reuniões e as discussões que seriam feitas naquele dia. Então não houve a possibilidade de discussão dos temas pelos vereadores. Os vereadores não discutiram nenhuma matéria. Simplesmente, cada vereador foi convidado ou convocado a dar seu voto individualmente em seu privado, a manifestar seu voto. Então não houve debate, nem houve discussão, não houve reunião. Uma reunião, ela acontece quando há a interação, seja presencialmente ou a interação entre pessoas, e essa interação não aconteceu. Cada vereador deu o seu voto no seu privado e parou por aí. Também não foi apresentado no parecer jurídico das comissões, da Comissão de Redação e Justiça da Câmara de Vereadores. Então, é mais uma falha que foi verificada por mim. Com isso, achei por bem apresentar, observando que houve vícios no processo legislativo, observando que a reunião não aconteceu de fato e, desse modo, não respeitou o regimento interno e nem a própria portaria apresentada pela Câmara de Vereadores, pela mesa diretora. Então, apresentei esse pedido de nulidade que foi votado ontem, que foi rejeitado, porém, na minha avaliação, o plenário da Câmara cometeu um erro. O outro pedido de nulidade diz respeito à quinta reunião ordinária, porque essa reunião ela foi antecipada do horário da noite para o horário da manhã, sem convocação nenhuma, sem abrir aviso, sem nada que juridicamente sustentasse essa decisão. Simplesmente no domingo pela manhã, o presidente convidou os vereadores para uma conversa, na segunda, no dia 5, dia da reunião, e lá no momento da conversa, que seria um momento de capacitação, de conversa sobre a transmissão das reuniões, a ocorrência das reuniões através de uma plataforma de videoconferência, e na ocasião os vereadores resolveram antecipar a reunião da noite para o horário da manhã, desrespeitando o regimento interno. Então a gente que observa a legislação com rigor, que entende a importância de a lei ser observada, do regimento interno ser cumprido, a lei orgânica do município ser cumprida, é evidente que a gente não pode aceitar que esses atos aconteçam, porque senão viram tudo pode. Então foi por essa razão que eu apresentei esses pedidos. Inclusive, o vereador Orlando ele foi muito infeliz quando disse que eu fazia picuinha ao se referir a essas questões, mas não é. A gente não pode chamar de picuinha o respeito à lei orgânica municipal, ao regimento interno, à legalidade, porque todo o poder, seja o executivo, seja o judiciário, seja o legislativo, tem os seus atos regidos pela lei. Se a Câmara de Vereadores ela toma qualquer decisão que não está de acordo com a Constituição Federal, com a lei orgânica, com o regimento interno da Câmara, com o processo legislativo, os efeitos decorrentes dessas decisões são nulos, porque são marcados por vícios, porque a lei não foi respeitada. Então, não se pode pensar que o plenário, que é soberano, o regimento interno estabelece, ele pode decidir tudo, porque a sua soberania está limitada ao que a lei estabelece. Então, sempre que alguma coisa desrespeitar os pontos fundamentais do regimento interno, desrespeitar a lei orgânica municipal, essas decisões são inválidas. E é esse o meu entendimento. Então, apresentei os dois pedidos não foram aprovados, não foram aceitos, foram reprovados pelo plenário da casa. E, quais foram os votos, né, da primeira e da segunda ida, as anulações que você fez e os pedidos? Fala pra gente. Os dois pedidos foram reprovados por 6 votos a 3. 6 votos a 3.
A vereadora Mary não se fez presente na sessão de ontem, então por isso esse número de 6-3. Votaram comigo pela anulação dos vereadores Bel Caboclo e Paulo do Extra. Inclusive os dois assinaram comigo, junto comigo, esses pedidos. Inclusive é interessante destacar que foi justamente na terceira reunião ordinária que foi aprovado aquele projeto de lei, o 007, que estabelece o aumento da taxa de iluminação pública. Foi uma matéria, inclusive, que foi discutida pelo vereador Orlando, e que eu depois expliquei que discordava dele, porque ele falou que 2.000 pessoas, 2.000 famílias foram beneficiadas ou vão ser beneficiadas e outras coisas mais, que o município precisa realmente reajustar a taxa de iluminação pública por aquele motivo, e eu expliquei que faltou bom senso da Câmara e da Prefeitura do município, da Prefeita do município, porque não é um momento para a gente aumentar taxa nenhuma, tributo nenhum. A gente passa por um momento de dificuldade, todo mundo está sofrendo as dificuldades decorrentes da pandemia, comerciantes, todos os cidadãos. Então, enquanto vários municípios têm feito o contrário, apresentado projetos de lei para isentar o cidadão, o comerciante, para facilitar a vida de empresários, o município de Lagoa de Itaenga vai na contramão e apresenta um projeto de lei que aumenta a taxa de iluminação pública. Não faz sentido. Se a intenção da prefeita do município é beneficiar pessoas carentes, apresentava um projeto de lei apenas beneficiando essas pessoas. E outra coisa, não há nada que comprove que 2.000 famílias estão sendo beneficiadas. Outra coisa também, a prefeitura do município deveria então apresentar também um relatório para a Câmara de Vereadores em que constasse quanto a prefeitura tem arrecadado com a taxa de iluminação pública e quais são suas despesas, para a gente observar se realmente havia a necessidade disso. O que nós sabemos, o que é fato, é que várias ruas mal iluminadas, inclusive no centro da cidade. Enfim, é uma situação horrível em relação à iluminação pública no município. Então se junta um serviço, se soma um serviço deficiente, mal prestado à população, a um momento completamente inoportuno para se aumentar qualquer tipo de tributo. E a população, nós vemos que a população não concorda com esse projeto. Então foi nessa terceira reunião ordinária que, em relação à qual eu pedi a anulação, que esse projeto de lei foi aprovado. É evidente que se esse pedido fosse acatado pela Câmara, todos os efeitos, todos os projetos votados perderiam perderiam a validade, se tornariam inválidos, seriam igualmente anulados e poderiam ser votados novamente, apresentados novamente ou não. Né? Eu, por exemplo, acho que a Prefeitura, no caso da anulação, nem deveria encaminhar o projeto para a Câmara novamente. O parecer da comissão não foi apresentado, que é outro vício. O parecer jurídico da Comissão de Redação e Justiça da Câmara não foi apresentado, que é outro vício, que mostra que o projeto foi apresentado com vício no processo legislativo e a reunião em si não aconteceu. Então, o que eu irei fazer? Tomar as providências em relação a essas duas reuniões. O plenário rejeitou, não aprovou o meu pedido, mas os meus pedidos, mas eu tomarei as providências porque é importante que a gente, para que a Câmara de Vereadores atue na grandeza que deve atuar, cumpra o regimento interno e observe o processo legislativo. Outra coisa, Júlio, também que na ocasião o vereador Orlando falou, ele disse que falou com a prefeita, que os vereadores da base tinham conversado com a prefeita e pediu para que o projeto só fosse sancionado após a pandemia. Porém, isso não pode acontecer, porque o projeto ele não prevê isso. O projeto de lei 007, ele não prevê que a lei vai ser sancionada após a pandemia. Se a prefeita não sancionar, brevemente o presidente da Câmara terá que sancionar. Enfim, a lei vai ter que entrar em vigor. Uma hora ou outra ela vai ter que entrar, porque existe prazo determinado para isso. Então a gente está vendo, na verdade, certas ocasiões, um show de desinformação, de falta de conhecimento de coisas básicas do direito. E a gente não pode permitir que a Câmara de Vereadores atue como se fosse um clube de amigos, que faça as reuniões como se estivesse em uma reunião informal, e não é. A gente está tratando do poder legislativo, um dos 3 poderes do município, que precisa conduzir os seus atos com seriedade, porque não faz sentido, não é viável, não é correto
Imagine, como é que a Câmara de Vereadores vai cobrar da Prefeitura do município o cumprimento das leis, se a própria Câmara de Vereadores desrespeita a legislação, regimento interno, lei orgânica, processo legislativo? Não pode. Então, a razão da minha apresentação desses dois pedidos não é questão de picuinha, muito pelo contrário, é por entender que no Estado democrático de direito as leis precisam ser respeitadas, e é isso que nós estamos fazendo. É por entender que, para que a Câmara de Vereadores atue de modo grandioso, respeitando o processo legislativo, as leis, a Câmara precisa observar nosso regimento, o regimento interno dela, a lei orgânica. É assim que deve ser conduzida, e não como se nós estivéssemos em uma reunião informal, uma reunião de família. Não é assim, Júlio. Então, o que nós esperamos, inclusive daqui para frente, é que a Câmara de Vereadores, a mesa diretora, tenha total atenção ao regimento interno, use sempre o bom senso, para que a gente não tenha que, mais uma vez, cair nesse tipo de discussão. Se esses pedidos foram apresentados, não é culpa minha, é culpa da falta de observação da legalidade, de todo o processo legal. Olha, em alguns dias, Luiz Vicente, algumas pessoas populares me abordaram e perguntaram, ou seja, disseram: olha, você pergunta isso a Luiz Vicente e ao vereador Paulo e ao vereador também Bill Caboclo na ocasião, que vocês não estão, todas as vezes que a prefeitura envia o projeto de lei, por vocês não são aprovados. Todos foram reprovados ou vocês aprovaram algum? E a posição de vocês, oposição, é só reprovar os projetos da prefeitura que traz aí benefício para o povo, sim ou não, Luiz Vicente? Vou pegar Júlio, agora pelos pés agora. Não, nem pelos pés, porque é uma pergunta muito básica, muito simples. Veja, primeiramente é importante esclarecer que eu não tenho ligação com grupo político nenhum do município. Se todos prestarem atenção, fizeram uma reflexão, vão lembrar que eu disputei a eleição sem ter relação com nenhum grupo político. Eu não estava Mas a sua relação, por exemplo, com Bill Caboclo e o Paulo do Extra, como se podemos ver essa relação quando vocês vão buscar, por exemplo, fiscalizar o município? Aí estão sempre os três. Isso, porque é o seguinte, infelizmente há vereadores que têm uma dificuldade maior de fiscalizar, porque tem uma relação de muita intimidade, na realidade, com a gestão municipal. Não vou citar nomes, mas há vereadores que têm parentes trabalhando na prefeitura, que tem cabos eleitorais, eleitores que por um pedido do vereador está trabalhando. Como é que o vereador que está nessa situação, ele vai fiscalizar com imparcialidade, com isenção, ele vai cumprir o trabalho, ele vai ser pressionado, porque na hora que ele começar a cobrar da gestão, ele vai sofrer uma interferência. Inclusive, há uns 2 anos atrás, usando as redes sociais, eu falei sobre isso. Eu fiz uma publicação tratando dessa questão, de que quando um vereador tem um cabo eleitoral, um eleitor dele, um parente dele trabalhando na prefeitura, e está trabalhando muitas vezes, aliás, na verdade é porque o vereador, fulano é vereador, Beltrano é vereador, essa pessoa vai sofrer interferência do Poder Executivo. Então, acontece com muito mais facilidade um diálogo entre mim, que sou independente, com Paulo do Extra e Bill Caboclo para fiscalizar. A fiscalização flui muito melhor do que com um vereador da base da prefeita. Agora, evidentemente, eu estarei convidando vereadores também da base da prefeita para a gente fiscalizar algumas ações. Porque sei que, independentemente de uma ou de outra questão, das relações que tem, acredito que há vereadores na base da prefeita que têm um compromisso com a população de fiscalizar, que não irão se negar a sair comigo nos ambientes, nos espaços públicos que carecem da nossa presença para fiscalizar. Mas, enfim, como eu estava dizendo, eu fui eleito de modo independente, não sou ligado a nenhum grupo político do município. Se a população fizer for lá nas minhas redes sociais, for olhando ano a ano, mês a mês, as minhas publicações, vai encontrar críticas minhas em relação a Pedro Epifânio. Inclusive, não disputei no palanque dele, fui independente, porque eu não faço política olhando pessoas. Eu olho para as instituições, para as entidades, para os poderes, para que eles funcionem da melhor forma possível e garantam à população os seus direitos. Então é assim que sempre eu estarei pautando a minha atuação. Por exemplo, um projeto de lei que a prefeita encaminhou à Câmara, que foi votado inclusive na 5ª reunião ordinária, que eu havia falado aqui, que tem meu total apoio, a criação do Conselho Municipal de Juventude. E a gente havia discutido aqui um projeto importante e necessário,
Inclusive, quero parabenizar a prefeita pela sensibilidade. Demorou, mas chegou. Então, é importante. As matérias, enfim, que forem boas para a população, vai ter meu apoio. Porque não existe vereador de prefeito ou vereador contra prefeito. Pode existir na prática, mas no campo do direito, no campo da responsabilidade e da efetividade das ações e atribuições do vereador, ele tem que ser vereador do povo, vereador do município, para trabalhar para que a gestão produza o suficiente para beneficiar a população do município. Então, meu compromisso é com a população de Lagoa de Itaenga e com o pleno exercício das minhas atribuições, que são as funções principais de fiscalizar e de legislar. Luiz Vicente, eu não sei se você concorda com esse meu raciocínio, mas eu acho que ainda há um erro por parte dos que fazem a nossa Câmara Municipal, né? Eu não sei quando tiver, por exemplo, eu acho que se o cara é eleito para o povo, né? Aí se o executivo inaugura obras, entrega equipamentos, e a gente só tem visto, parece que é uma cultura que vai de geração a geração e até agora ninguém mudou essa forma de fazer política, que quando um gestor ele vai entregar obras, vai entregar equipamentos que é para o povo, ali ele não é ele, né? Ali é para o povo. E a gente tem visto que só quem comparece são os vereadores da situação a esses eventos. Eu acho que isso aí é um erro muito grande, né? Que sempre eu trago essa pauta para ser discutida aqui em nosso programa e saber da Júlio, questão de cada um que representa o poder legislativo que por aqui passa. Júlio, eu acho que não é um erro grande, sabe? Porque eu vou dar a você um exemplo de erro grande que a gente vê na política, exatamente isso que eu acabei de falar. Vereadores que têm parentes, a pedido dele, trabalhando na prefeitura, ocupando cargos. Vereadores que têm cabos eleitorais trabalhando a pedidos desses vereadores. Esse é um erro grande, porque naturalmente, evidentemente, logicamente, o vereador vai sofrer interferência em seu mandato. Ele não vai ter condições de legislar, de fiscalizar com liberdade. Ele fica preso. Então esse é um erro grande. A gente tem grandes desafios na política. É uma questão interessante que você pondera, que você pontua. É sim, o vereador pode ir lá, independentemente de ser da base de uma política de um grupo ou não, ir lá presenciar, participar da inauguração da obra. Mas isso não muda os fundamentos da política, daquilo que precisa ser feito para que a política seja melhor. Para que a gente tenha uma política melhor, um poder legislativo que funcione melhor e assim cobre mais e da forma correta da prefeitura, para que ela não se acomode, o prefeito ou prefeita não se acomode e execute as suas obrigações com excelência, a Câmara de Vereadores precisa ter independência. Mas como a Câmara de Vereadores vai ter independência se vereadores estão com parentes trabalhando, está numa secretaria, está noutra, cabos eleitorais ali, acolá, devido ao pedido do vereador? A Câmara não vai fiscalizar, não vai legislar com efetivo, com pleno compromisso com a população. Esse é um dos pontos, inclusive, que está no bojo de tantos outros que prejudicam, que comprometem a boa política, a exemplo da compra e venda de votos, do clientelismo, o fato de muita gente pensar que a função do vereador é resolver questões pessoais, que não é. Né? O vereador pode, não por ser vereador, mas por ser humano, por ter solidariedade e ajudar um amigo, uma amiga, mas isso não serve como critério de avaliação do mandato dele. O que deve servir como critério de avaliação do mandato dele é a sua fiscalização, seu trabalho de fiscalização, seu trabalho legislativo de proposição de uma pauta importante, de um projeto de lei importante, o seu posicionamento frente às matérias que, ora, sejam boas para a população, sejam ruins, e ele se posicionar da forma melhor, da forma a beneficiar sempre a população, sabe? Então a gente tem um conjunto de questões que precisam ser discutidas, refletidas. A gente pode até marcar um momento para especificamente a gente discutir essas questões, até porque, Júlio, eu entrei na política de um modo diferente. Eu entrei participando de um grupo de formação política, estudando a política teórica, a política no campo teórico e observando na prática as distorções que existem. Então tem um compromisso, antes de qualquer coisa, que vai muito além do mandato, com a conscientização política, porque eu entendo que os mandatos políticos, por si só, eles não vão mudar a realidade se a mentalidade da população não mudar, se o eleitor não se conscientizar. Se você mudar, já fiz até publicação nesses termos, se você mudar de vereadores da Câmara, você tira os 11, você tira o prefeito ou prefeito e coloca 11 vereadores na Câmara com o mesmo pensamento, com as mesmas práticas,
coloca um prefeito lá com as mesmas práticas, nada mudou, foi só uma troca. As práticas e as consequências vão ser a mesma. A gente só muda a política e só muda de verdade quando a gente mudar pessoas que pensem diferente e que tenham de fato práticas diferentes. Para esquentar mais um pouquinho essa conversa, esse bate-papo entre ele e Luiz Vicente, vou jogar agora mais um abacaxi para ele descascar. E será que hoje você representa a oposição? E quando você um dia chegar a essa situação, terá esse mesmo pensamento, essa mesma postura, essas mesmas atitudes, Luiz Vicente? Veja, Júlio, foi por isso que eu resolvi disputar a eleição de modo independente, para não sofrer interferência. A gente, evidentemente, que pode escolher um candidato em algum momento, alguém que eu verifique, que agrega aquilo que eu acho necessário na política, que representa as minhas ideias, o meu sentimento para o município. Contudo, a minha posição tem que ser a mesma, de cobrança, de reivindicação. Eu recebi, vou confidenciar uma coisa aqui, várias pessoas chegaram: Luiz, tenta ver aí um emprego, conversa com fulano. Eu disse: olha, é uma coisa que eu não posso fazer, porque na hora que eu chegar para um prefeito ou para alguém da administração, eu disse: ó, fulano está necessitado, precisa disso, precisa daquilo outro, está precisando de emprego, o que vai acontecer? Eu perco a minha liberdade e eu não vou trabalhar. E não faz sentido eu ser vereador para fazer do mandato algo que me beneficia. O mandato ele tem que servir à população. O mandato não pode ser meu, tem que ser do povo. Então esse é o meu pensamento político. Não faz sentido nenhum ser vereador para chegar lá na Câmara e estar só balançando a cabeça, aprovando tudo que um prefeito manda, dizendo que tudo está certo quando vê que está errado. Não faz sentido. Se for desse jeito, não faz sentido eu ser vereador, nem quero ser. Eu quero sempre que estiver à frente de qualquer cargo, eletivo ou não, cumprir plenamente com as minhas prerrogativas, representar os interesses da coletividade e fazer um trabalho que ajude o meu município, Lagoa de Itaenga, a ser melhor, a ser grande. E é isso que a cidade precisa. Pronto, Luiz Vicente, eu vou dar aqui 3 minutinhos para você dar mais explanações sobre o que você achou de importante e que teve a sua aprovação e a sua reprovação ontem na sessão ordinária, nas discussões, nas pautas que foram aprovadas, projetos que a Prefeitura tem colocado para ser aprovado ali pela Câmara. Fique à vontade aí nesses 3 minutinhos que o tempo da gente hoje está bastante reduzido. Júlio, eu vou aproveitar esse tempo, na verdade, para falar de um acontecimento ontem, que foi o fato de que no momento em que eu ia iniciar, assim que eu iniciei a minha fala, a transmissão caiu, a transmissão feita pela equipe que faz a assessoria de comunicação da casa, e praticamente toda a minha fala não foi acompanhada, ouvida pela população. Então esse é um acontecimento interessante porque nos mostra, no mínimo, a importância que a rádio comunitária tem de transmitir as sessões da Câmara. Porque nós sabemos que de fato pode acontecer de a internet cair, como aconteceu ontem, possivelmente, foi a explicação que a equipe me deu, né? Então praticamente todo o meu discurso, a transmissão vinha acontecendo direitinho, mas no momento em que eu vou falar, praticamente todo o meu discurso, a transmissão caiu praticamente, todo o meu discurso não foi acompanhado pela população. Se a rádio do município estivesse transmitindo, a população estaria acompanhando. Quem estivesse lá pelo Facebook, e no momento em que a transmissão caísse, simplesmente ligaria o rádio e acompanhava. E nós sabemos também que nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade. Tem locais aqui na cidade que a conexão é das piores, né? Os dados móveis não têm a mesma qualidade que uma internet como a do amigo Dimas Natanael, o acesso Wi-Fi, por exemplo. Então a gente precisa, a Câmara de Vereadores, que está tendo, o plenário está tendo bom senso. Ontem foi votado um requerimento apresentado pelo colega vereador Edilson, solicitando da Câmara que as transmissões pela rádio Itaenga FM voltem a acontecer, que é importante porque toda a população vai poder acompanhar as transmissões. Foi aprovado ou rejeitado? Foi aprovado por unanimidade. Vamos aguardar agora do presidente a sua posição. E nós estamos trabalhando para que as transmissões retornem, porque é importante, é necessário que a população seja informada. Ontem mesmo muita gente nem sabia, na verdade, né, Júlio, que havia a sessão da Câmara. Então a rádio vai ajudar justamente a dar uma maior publicidade aos atos do Poder Legislativo, a manter a população melhor informada. Luiz Vicente, agradeço aqui pela sua participação, você vereador representado pelo povo, que simboliza ali o PT, Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa de Itaenga. Esse espaço, não só para você, mas para os demais 10 vereadores, para os que fazem também
o Poder Executivo, a sociedade no geral, passa por esse programa se assim deseja participar. Eu que agradeço a você, Júlio, pela oportunidade. Você sempre tem sido muito solícito em relação aos meus pedidos de participação no programa, mas do que tudo, quero agradecer à população do município pela atenção, a todos vocês que, por meio das redes sociais ou da Rádio Itenga FM, ficaram ao longo desses minutos me acompanhando e dando a sua atenção. Estou sempre à disposição de todos para discutir Lagoa de Itenga na grandeza em que a discussão política deve acontecer. Não questões pessoais ou picuinhas ou coisas superficiais, mas discutir a política na grandeza em que ela deve ser discutida, porque é assim que Lagoa de Itenga vai crescer e vai ser melhor. Uma boa tarde a todos e a todas. Esse foi o nosso programa Itaenga Notícias de hoje, entrevistando mais uma vez o vereador de Lagoa de Itaenga, Luiz Vicente. Itaenga Notícias.